Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre o Guerrilla Trading, ou Guerrilla Trading em inglês, né? Que seria um tipo de estratégia de trading ou de negociação que se aplica especialmente ao Forex, mas também pode ser usado em outros mercados. Vamos lá? Vamos entender como é que é isso aí? Bom, antes de explicar exatamente o guerrilla trading, vale a gente lembrar um pouquinho o que seria guerrilha, né? Para quem não conhece, é sempre bom a gente entender as partes pequenas que formam um grande conceito, né? Então, vamos entender primeiro o que é guerrilha. Trouxe algumas definições rápidas aqui, bem focadas no que a gente precisa. Bom, guerrilha, que vem do espanhol e quer dizer pequena guerra, muita gente nunca parou para pensar isso, mas guerrilha é uma guerrilha, né? Uma guerra pequena. Ela é um tipo de guerra não convencional, no qual o principal estratagema é a ocultação e a extrema mobilidade dos combatentes, chamados de guerrilheiros. Alguns exemplos clássicos de guerrilha que a gente tem são, por exemplo, os guerrilheiros do Vietnã, quando houve a guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar da guerra do Vietnã, que é uma das poucas, se não a única guerra que é considerado que os Estados Unidos perdeu. Apesar de ter um exército muito maior, os guerrilheiros do Vietnã eram muito organizados e usavam muita estratégia, por exemplo, de ocultação. Eles tinham sistemas de túneis bem elaborados, né? E essa questão de mobilidade, de repente eles estavam num lugar, ora eles estavam em outro e deixavam o adversário deles perdido, né? No caso dos norte-americanos. Nós temos também a guerrilha que teve aqui no Brasil na época da ditadura militar e outros tipos de guerrilha, né? Tivemos outros no mundo. Bom, mais uma definição aqui, ó, e de quando que tem a guerrilha. Em situação de grande inferioridade de meios, como por exemplo eram os vietnamitas contra os americanos, não dava para eles. Os americanos tinham caças, né, armas moderníssimas, e os vietnamitas, Vietcongs, né, tinham uma inferioridade de meios. Não se pode esperar, nesse caso, né, quando você está na inferioridade, não se pode esperar sobreviver, senão recusando combater. Ou seja, se você for para o combate direto, corpo a corpo, em campo aberto, você não vai sobreviver, porque você tem menos meio, menos recurso, menos dinheiro, menos arma. E essa condição de você não poder combater diretamente, conduz à guerrilha, que é tão velha como o mundo. E ela está pautada em conceitos racionais, que faz com que aumente consideravelmente a eficácia e, consequentemente, permite reduzir bastante o desequilíbrio de forças materiais. Ou seja, uma das principais características da guerrilha de quem adota a estratégia de guerrilha, é estar em condições de inferioridade de meios. Como que a gente pode fazer um paralelo disso aqui do Forex? E por que as pessoas gostam de fazer esse paralelo e falam do guerrilla trading? Porque eu já fiz um vídeo, já fizemos aqui no canal, um vídeo sobre como funciona o mercado de Forex, que fala que os bancos comandam, né? E por que isso? Por que os bancos comandam? Porque eles têm grande informação. Os bancos e grandes fundos de investimento, hedge funds, eles têm capacidade, inclusive, de mover o mercado. E eles têm informação privilegiada. Eles têm, por exemplo, todas as ordens, o book de ordens, do que vai ser comprado, do que vai ser vendido. Nós, como um trader de varejo, se a gente for considerar que o mercado é uma guerra, nós estamos em grande inferioridade em relação aos grandes bancos, em relação a quem é muito capitalizado. Então é interessante esse paralelo, você pensar que você vai ter que agir como um guerrilheiro, que ele viu uma oportunidade, entrou no mercado, tirou seu lucro, ou seja, deu algumas baixas no seu adversário e saiu do mercado. Não fica ali no campo aberto
esperando ser abatido pelo seu adversário que tem uma superioridade de meios em relação a você. Ficou claro mais ou menos essa analogia? Nós, como traders de varejo ou retail traders, né, como se fala no inglês, nós não conseguimos disputar com grandes bancos. Isso a não ser que a gente use táticas bem específicas. Ou então a gente tem que saber que a gente está disputando contra outros traders pequenos como nós. Tá? Então é essa analogia da guerra aí. Então vamos lá, vamos falar do guerrilla trading especificamente. Então o guerrilla trading é uma estratégia de negociação que descreve uma habilidade de lucrar pequenas quantidades em diversas operações. Então, a principal característica do guerrilla trading é essa, de pequenas operações e muitas. Entrar, ficar pouquinho no mercado e sair. Entrar, lucrou um pouquinho, sair antes de correr o risco do mercado virar contra você, aquele pequeno lucro virar prejuízo. Tá? Então, a gente pode dizer que um trader de guerrilha, ou um guerrilla trader, faz um trader do intraday parecer um investidor de longo prazo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o trader de guerrilha ele faz operações muito curtas. Então, até um trader que fica ali segura uma operação por 1 hora, 5 horas, esse trader fica parecendo de longo prazo, comparando com um guerrilla trader que fica menos de 1 minuto numa operação, muitas vezes. Menos de 5 minutos, vamos falar assim. Tá? Então é isso. Então, eu queria fazer uma distinção aqui entre guerrilha e scalping. Se você já ouviu falar em scalping, você deve estar se perguntando, mas isso aí não é a mesma coisa que o scalper? Bom, esse conceito de guerrilha, ele é um pouco diferente do scalper para quem adota que o trader de guerrilha, ele opera num time frame ainda menor que o scalper, ou ele fica menos tempo posicionado, menos tempo no mercado do que um scalper. Ele faz operações ainda menores. Tá? Quando eu fiz um vídeo sobre tipos de traders, eu ainda não conhecia, sinceramente, essa definição de guerrilla trader, que nem todo mundo usa. Então, esse guerrilheiro, ou esse trader de guerrilha, na minha definição inicial, na nossa definição lá dentro dos tipos de traders, ele estava dentro do scalper. E para muitas pessoas, isso que eu estou explicando aqui, e vou aprofundar um pouquinho mais para frente, é um scalper. Mas é interessante ver essa diferenciação. O trader de guerrilha num time frame ainda menor e fica menos tempo no mercado do que o scalper. Tá? Então, só para refrescar aqui para quem já assistiu aquele vídeo ou para quem não assistiu ainda, olha aqui, tá do menor time frame ou de quem fica menos tempo no mercado para quem fica mais tempo. O primeiro que é o High Frequency Trading, que são basicamente robôs, não são seres humanos, que ficam fazendo milhares de operações, centenas de operações ali diárias, rapidinho, operando. Depois vem o Guerrilla Trader, ou Guerrilla Trading, aqui já né, não a pessoa, mas a estratégia, Guerrilla Trading. Depois o Scalping, que é um pouquinho mais, fica mais tempo e tem um lucro um pouquinho maior em relação a pips, um risco maior. Depois o Day Trading, que geralmente é a pessoa que abre uma operação na hora que abre Londres ou na hora que abre Nova York e fica até o final do dia de Nova York ou o final do dia de Londres. O Swing Trader, que é alguém que fica 2, 3 dias, que tenta pegar um swing do mercado de alguns dias. E o Position Trader, ou Position Trading, que é um tipo de trading que você fica semanas numa posição, geralmente, muitas vezes a favor do swap, né, a favor geralmente comprando uma moeda que está com uma taxa de juros mais alta, porque você ganha também no overnight, enfim. Hoje, de uma forma mais moderna, pode-se dizer que são esses os tipos de trading, sendo que o guerrilha, para muitas pessoas, é um tipo de scalper, tá? Mas aqui a gente está diferenciando. Então vamos lá, como você se tornar um trader de guerrilha, ou quais as características de um trader de guerrilha? Primeiro, a utilização de um time frame bem pequeno. Um trader de guerrilha ele opera no time frame de 1 minuto. Cada barrinha ali é 1 minuto, ou até de um tick, né, que se fala, quando está disponível.
Outra característica, ele visa pequenos lucros e perdas menores ainda. Geralmente ele visa lucros de 10 a 20 pips, tá? Aqui está a diferença para o scalper. O scalper às vezes ele tenta ali 40 pips, 30 pips. E o trader de guerrilha, ele arrisca 5 a 10 pips. Ou, por exemplo, quando ele está tentando 10, ele arrisca 5. Quando ele está tentando 20, ele arrisca 10. Mas a principal questão do trader de guerrilha é que ele tem pouquíssimas operações que ele fecha com prejuízo. Se vai para o lado errado da operação que ele abriu, geralmente ele fecha rapidinho. Tá? É uma gestão de risco muito apertada ali. Outra característica é um grande número de operações, geralmente mais de 20 trades por dia, certo? Obviamente um foco em análise técnica, usa-se gráficos, aqui, como você está falando aqui, num período muito curto, a análise fundamental ou fundamentalista não importa tanto, o que importa é ali um momento, né? Outra questão que é importante, que é óbvia, é o uso de corretoras com spreads e comissões baixos. Por quê? Ele está fazendo operações ali muito curtas. Se ele for abrir, toda operação tiver um spread de 2, 3 pips, isso não dá para ele. Porque ele já vai começar com um risco alto, que ele vai fazer muita operação e dar muito dinheiro para a corretora. Inclusive por isso que o Guerrilla Trade é uma coisa mais característica do Forex. Porque em outros mercados você não tem spreads tão baixos como você tem no Forex. Se você for para o mercado de ações ou de futuros, é difícil você achar um mercado que tem um spread tão baixo como o Forex tem hoje em dia. Esse Forex moderno, né, digamos assim. Outra característica é que geralmente são traders experientes. Não é tão fácil. São pessoas que já têm alguma bagagem de trade, já conhecem toda a mecânica, sabe abrir um lote, já abre a operação com um stop loss definido. Um bom trader de guerrilha é um trader experiente, não é um iniciante. E outra característica, como eu já falei, é um risco bem calculado. Porque se você faz muitas operações no dia, se você entra numa operação e não calcula o risco, deixa ela aí um pouquinho Ctrl C, você joga por terra 10 operações que você teve ali. Se com uma pequena operação no dia que você vai contra você, você pode perder tudo, porque você está lucrando muito pouco em cada operação. Algumas dicas para quem quer se tornar um guerrilheiro ou um trader de guerrilha. Primeiro, stop loss são indispensáveis, né? Assim, não dá para você pensar em operar assim, nessa linha de trader de guerrilha sem usar um stop loss, sem entrar já na operação tendo um limite de perda para aquela operação. E uma dica que é considerar usar um stop loss automático, né? Seja ele X pips, sei lá, 5 pips, seja uma questão de trailing stop, né? Que é aquele que ele vai andando junto com o preço. Então o preço subiu um pip, seu stop loss sobe um pip, o preço subiu mais um pip, seu stop loss sobe mais um pip, né? No caso de uma operação que você está comprado. Outra dica para se tornar um guerrilheiro, de um modo geral, é seguir a tendência. Uma forte tendência de curto prazo pode ser suficiente para bons lucros de um trader de guerrilha. Então, se ele vê uma tendência ali num gráfico de 1 hora, ele já consegue ter lucros operando no gráfico de 1 minuto. Como eu falei antes, 1 hora para ele é uma eternidade. Tá? Não, estou exagerando, né, que é uma eternidade, mas 1 hora, muitas vezes ele já tem 4 operações, 5 operações ali em 1 hora. E essa questão da tendência que parece óbvio, mas o que quer dizer isso aqui? Que um trader de guerrilha é difícil dele usar estratégias de ir contrário a tendências, que são estratégias que podem funcionar em outros ambientes, em outros time frames maiores, você tentar ser um contrarian, né, digamos assim, que ir contra a tendência, que tentando pegar uma inversão de tendência. Para o guerrilha é difícil você usar esse tipo de coisa, tá? Outra dica importante é você operar como um profissional. O que quer dizer isso? Mais do que nunca, nesse tipo de operação, você não deve adicionar a trades perdedoras. Tentar fazer aquela questão de preço médio. Uma trade foi lá 3 pips Ctrl C, você abre,
outra no mesmo sentido para poder fazer um preço médio e quando ela subir você fechar no 0 a 0 ou acreditando que vai mudar, nunca adicionar perdedor. De um modo geral, um profissional já fala isso. Você não adiciona, não aumenta lotes ou faz outras operações no mesmo sentido de uma operação só que você já está perdendo. Isso é receita para o fracasso, especialmente nesse caso aqui. De outra coisa óbvia é cortar seus prejuízos cedo. Se você está querendo ter, como eu já falei, pouco lucro, o lucro de poucos pips em cada operação, você não pode deixar uma operação sequer e muitos pips contra você. Você não fica esperando o mercado movimentar muito não. É o famoso lucro no bolso, lucro no bolso, lucro no bolso, rápido. É um trader, tipo de trading bem rápido, tá? Conclusão. Guerrilla Trade não é fácil, como pode parecer inicialmente, tá? É uma coisa difícil, você tem que entender da mecânica do trade, entender questão de tamanho de lote, quanto arriscar em cada operação, é uma coisa que é bem complicado, tá? Porque você pode quebrar uma conta rapidinho em 2 dias se você ficar operando demais. Então, o que eu acho aqui de outra de conclusão? Iniciante deve talvez tentar fazer o scalping para estar totalmente familiarizados com a mecânica do trading. O que eu estou chamando de mecânica? É questão de abrir e fechar a operação, ajustar stop loss, fazer o trailing stop loss, igual eu falei. Enfim, é importante estar familiarizado com isso, tá? Outra coisa é tomar cuidado com o overtrading. Muitos iniciantes acham que você tem que ficar operando, abrir muitas operações durante o dia, e isso que é o caminho para você ser um trader de sucesso. Não necessariamente, você tem que se conhecer, entender qual tipo de trader que você vai ser, se vai ser um trader de, por exemplo, pode ser um swing trading, pode ser que vai funcionar bem para você não ficar ali com o olho colado na tela o tempo inteiro. Se você for no banheiro, fazer xixi, ir no banheiro por 1 minuto, você perde suas entradas. Isso é muito estressante, não é para qualquer um, tá? Eu, por exemplo, não sou fã de operar em time frames tão pequenos. Ainda que possa ser um tipo de trader de lucrativo, não é para todo mundo. É igual eu acabei de falar aqui. Você tem que saber se conhecer, ver se você não vai ficar muito ansioso, coração acelerado. Pode ser um tipo de emoção, mas muitas vezes se você ficar com muita emoção não é a coisa certa para o trade. Senão não confundir trading com jogo de azar, aposta, pura aposta, de gambling, tá? Trading é uma coisa para você fazer de forma racional. É isso aí. Obrigado, espero que você tenha gostado. Boas operações para você. E acesse o nosso website, camarada. Lá você vai achar muitas ferramentas boas, outras dicas para trading, jogos para você desenvolver suas habilidades. Valeu, até a próxima.